Se você já tentou fazer um plano de estudo e falhou terrivelmente, ou se você precisa fazer um plano de estudo e não faz ideia de como começar, nesse vídeo eu vou te mostrar os 10 principais erros cometidos por estudantes na hora de fazer planos de estudo e como você pode fazer um plano de estudo que vai se adequar à sua realidade e que vai funcionar para você. Olá, estudante, seja muito bem-vindo aqui ao FISMAT. Eu sou o professor Thiago, professor de Física, e conversando com os meus alunos, e o Bruno também, nosso parceiro aqui do canal, conversando com os alunos dele, percebemos a grande dificuldade dos estudantes nesse momento de organizarem o seu tempo de estudo. Por isso resolvemos fazer esse vídeo especial falando das principais dificuldades, dos principais erros e dando um norte, dando um caminho para que cada estudante, a partir da sua realidade, consiga confeccionar um plano de estudo que funcione. Então, um plano de estudo é um projeto, um planejamento cujo objetivo, a finalidade, é uma determinada aprendizagem. Então, essa aprendizagem pode ser a aprendizagem necessária para atingir uma certa pontuação no Enem, ou para passar em um determinado vestibular, ou para aprender um idioma, etc. Existem vários tipos de formato de plano. Aqui eu quero sugerir um plano bem simples. Ele é composto basicamente de duas tabelas. Uma tabela que vai definir as suas atividades em cada horário da sua semana e uma outra tabela que seria um plano de conteúdo que vai definir o que você vai estudar em cada disciplina para cada semana de duração do seu projeto. Então vamos ao erro número 1. Objetivo vago. O seu objetivo final ele deve ser muito bem definido para que ele seja verificável. Por exemplo, se o seu objetivo final for passar no Enem, isso é muito vago. Você pode passar num curso que não era o desejado, ou passar numa universidade muito longe da sua casa que você não vai ter condições ou interesses de ir. Então, o objetivo ele deve ser definido de forma que você consiga medir, verificar no final se você conseguiu alcançar esse objetivo ou não. Por exemplo, eu quero atingir a nota 750 no Enem. Isso é um objetivo bem definido. Após a realização do Enem, eu consigo verificar se aquela nota foi atingida ou não. Um objetivo bem definido ele vai nortear todos os testes de qualidade que serão feitos durante a execução do seu projeto. Se o seu objetivo for muito vago, você não tem controle sobre o seu plano, sobre o seu projeto, e a probabilidade de fracasso é muito grande. Erro número 2. Objetivos intermediários insuficientes. O seu plano tem um objetivo final, por exemplo, obter a nota 700 no Enem. Para conquistar o seu objetivo final, você precisa conquistar pequenos objetivos intermediários. Por exemplo, obter 70% de acerto em cada disciplina do Enem. Então, quanto mais etapas, quanto mais objetivos intermediários o seu projeto tiver, mais testes você pode realizar para verificar se cada um desses pequenos objetivos intermediários foi alcançado, para você não ter uma surpresa no final do seu projeto, no final do seu plano. E esses objetivos intermediários eles devem estar detalhados no seu plano de conteúdo. Erro 3. Detalhamento insuficiente da rotina semanal. A tendência de todo ser humano, acredite, não é só você. É empurrar para a última hora, é perder tempo nas redes sociais e em outras atividades que nos dão prazer, que nos dão satisfação e que não exigem da gente nenhuma grande atividade intelectual. Então é necessário definir na sua rotina o horário inicial e final de estudo de cada disciplina. Não definir muito bem os horários para começar e terminar uma determinada atividade faz com que seja muito fácil você procrastinar e você relativizar dizendo só mais um episódio dessa série ou só mais 10 minutos nessa rede social. E quando você vê, o tempo passou e você não tem mais tempo hábil para cumprir o seu objetivo daquele dia. Erro de número 4. Não planejar o descanso. Ainda como uma consequência aí do erro 3, quando você não planeja a sua rotina semanal de forma detalhada, você deixa automaticamente de planejar o seu tempo de descanso e você pode errar pecando por excesso. Quando você estuda demais ou quando você dorme pouco,
a sua memória de longo prazo ela fica prejudicada. Acredite, dormir bem depois de uma maratona de estudos é tão importante quanto o tempo que você gastou estudando. Então, quando você for fazer a sua planilha de planejamento dos seus horários da semana, separe horários para você descansar, horários para você dormir e horários para você ter momentos de lazer. Isso é muito importante para a sua saúde mental e vai se refletir diretamente no sucesso da execução do seu plano de estudo e na conquista do seu objetivo final. O erro de número 5 provavelmente é o erro mais clássico, é o detalhamento insuficiente do plano de conteúdo. Então, definir exatamente o que será estudado em cada semana é fundamental para que você alcance sucesso na execução do seu plano. E aqui eu vou deixar alguns cuidados. O primeiro é você distribuir de uma forma homogênea os conteúdos durante todo o seu projeto, de modo a não colocar conteúdos de maior dificuldade todos no começo ou no final, ou de colocar mais conteúdos numa determinada época e menos em outra época. É importante que seja distribuído de uma forma homogênea, para que você consiga executar sempre com o mesmo esforço, sempre com o mesmo gasto de energia, para que você não fique muito estressado em determinados momentos, o que pode ocasionar a desistência do seu plano de estudos. Então, uma dica para você fazer um plano de conteúdo eficiente é você pensar quanto tempo ainda falta para o seu exame. Se você tem pouco tempo, abra mão de que você tem que estudar todo o conteúdo. Se você tem pouco tempo, você não vai estudar todo o conteúdo, mas você vai estudar os pontos mais frequentes naquele exame. Para isso é muito importante que você conheça o seu exame, que você conheça a sua prova. Erro 6, material didático desorganizado. Quando você vai fazer o seu plano de conteúdo, é importante que você tenha certeza que você tem acesso àqueles temas que você está elencando ali no seu plano. Se você já tem uma apostila, se você já tem um livro, então é muito fácil. Basta que você pegue esse material, olhe quantos tópicos ele tem e divida aí pelo número de semanas que você tem disponível para estudar até o seu exame final. Agora, se você vai estudar por vídeos na internet, se você separa 1 hora para estudar física num determinado dia e dentro dessa 1 hora você ainda vai procurar uma playlist, você ainda vai procurar um vídeo, você está correndo o risco de perder muito tempo caçando aí, garimpando na internet, e o seu tempo de estudo você perdeu e aquele conteúdo vai ficar prejudicado. Se é o seu caso, você vai estudar com um material não apostilado, com um material livre na internet, eu diria para você também fazer o seguinte: pegue os links dos vídeos que você mais gosta, ali dos professores que rola mais aprendizagem com eles, e já deixa linkado numa planilha. Quando chegar no dia, você simplesmente vai abrir a sua planilha, clicar no link e assistir a playlist. Ao lado do seu link, você já vai deixar os exercícios que você precisa fazer sobre aquele assunto. Então, invista tempo na organização do seu material didático. Não tem problema se você gastar aí 1 semana na organização, mas o importante é que quando você for executar o seu plano, todo o conteúdo, os exercícios estarão tudo ali acessível, fácil de encontrar, e o seu tempo de estudo vai ser focado 100% para estudar e realizar as atividades previstas. Erro 7. Privilegiar conteúdos favoritos ou mais fáceis. Ora, quem não gosta de estudar mais tempo aquilo que você acha mais fácil ou aquilo que você gosta mais, aquilo que você tem mais afinidade? Mas esse é um erro fatal. Você deve privilegiar os conteúdos que você tem mais dificuldade. Então, como que eu divido o tempo de estudo para cada matéria? Então você vai dedicar um pouquinho mais de tempo para aquela matéria que você sabe menos, pensando sempre nos temas mais cobrados em cada disciplina. Alguns estudantes cometem o erro oposto. Ele pega justamente aquelas matérias que ele sabe menos, que ele tem menos dificuldade, e só estuda essas matérias. Isso também não dá certo. Você tem que estudar todas as matérias. Não tem para onde correr. Erro 8. Falta de flexibilidade e de bom senso. Falta de flexibilidade e bom senso é justamente naquele dia que você está com dor de cabeça ou que você não dormiu bem e você quer necessariamente estudar aquela quantidade de horas, aquelas disciplinas exatamente como você planejou. O plano de estudos foi feito para você e não você para o plano de estudos. Eu quero dizer que você, estudante, é a prioridade. Então, aquele dia que você não está muito bem ou que você não está no clima para estudar,
Abra uma pequena concessão naquele dia. Você pode mudar, você pode mexer no seu planejamento, você pode fazer algumas concessões de vez em quando. E tá tudo certo, tá tudo bem. Fica tranquilo, vai dar certo. Você também tem que ter o bom senso de perceber que estudar com dor de cabeça, estudar doente, não vai ter um rendimento esperado, não vai ter o resultado esperado. Neurose não vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. O que vai te ajudar a alcançar o seu objetivo é persistência e equilíbrio. Erro 9. Testes de eficiência insuficientes. Ora, como que você sabe que você realmente está dominando determinado conteúdo que você já estudou? Não tem outro jeito. Você precisa testar. Você precisa fazer exercícios, resolver problemas de acordo com o seu objetivo geral. Então faça simulados periodicamente. Eu acho que uma vez por semana é suficiente, envolvendo aqueles conteúdos estudados naquela semana. E se o seu objetivo é atingir 70% de acerto na prova do Enem, por exemplo, então naquela semana você vai verificar quais disciplinas você teve pelo menos 70% de acerto. Fazer esse levantamento semanalmente ou periodicamente é fundamental para que o seu projeto tenha sucesso. Erro de número 10. Replanejamento tardio ou insuficiente. O seu plano de estudo não é imutável. Ele deve ser modificado sempre que necessário. Então, uma vez que você fez os seus testes de eficiência e você percebeu que o seu resultado não foi o esperado, não é o necessário, você precisa revisitar aqueles conteúdos. Nesse momento, o que você vai fazer? Você vai modificar o seu plano. Então, esse é o momento de revisitar os assuntos e fazer os testes novamente. Para isso, você vai precisar de tempo e você vai colocar esse tempo na próxima semana. Então, na semana seguinte, aquele tempo que você dedicou para um outro conteúdo, você vai estudar novamente o conteúdo da semana anterior. Para que isso dê certo e você consiga cumprir o seu plano inteiro, você não pode fazer o seu plano muito justo, ou seja, o tempo de término do seu plano não pode ser muito perto do seu exame final. É preciso ter um tempo de folga antes da sua prova, do seu exame final, para que você possa fazer os ajustes empurrando um pouquinho para frente o seu planejamento. Caso não dê tempo, mesmo com esse tempo de folga no final, você deve cortar assuntos. Por isso é importante começar o seu plano de estudos com os assuntos mais cobrados, de modo que se tiver que cortar algo no final, você vai cortar um assunto menos provável, menos frequente. Então deixa aí nos comentários se esse vídeo te ajudou, se você ainda tem alguma dúvida ou alguma necessidade que não foi atendida aqui para que a gente possa fazer um segundo vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa a curtida aí. Para mais vídeos como esse, não deixe de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Boa sorte aí na sua vida de estudante e falou!